Eu acabei de fazer uma pesquisa aqui no YouTube. Eu coloquei assim, ó, como vender. E os dois primeiros vídeos que apareceram pra mim foi o primeiro do Primo Rico, que tem milhões de visualizações, e ele fala 4 passos simples e didáticos de como vender qualquer coisa. E o segundo vídeo é o da Luana Carolina, que ela fala como vender sem ser chata, como vender no Instagram, enfim. São ótimos vídeos, mas os dois têm um problema grave. Eles partem do pressuposto de que a pessoa que está querendo vender, ela tem um público, ela tem pessoas interessadas nela, ou no que ela fala, ou enfim, que elas já têm uma base de leads possíveis ali para comprar. Desse jeito, realmente, as dicas da Luana vão fazer você vender muito bem, vender sem ser chato, ter uma audiência cada vez maior. E seguindo os passos do Primo Rico é o jeito fácil de você treinar um vendedor, ou então você até mesmo aplicar dentro das suas reuniões de vendas, ligações, enfim. Mas antes disso, né, se você, que nem eu, é um Zé Ninguém, ninguém te conhece, você não tem seguidor no Instagram vendo seus stories, quando você posta alguma coisa tem 30 visualizações, você tem que vender de verdade. Você tem que colocar a cara no mercado, meter o louco mesmo e sair vendendo por aí, cara. Não tem como você ficar seguindo dicasinha e ficar fazendo postzinho no Instagram achando que magicamente alguém vai vir querer comprar alguma coisa de você ou que o seu link na bio vai ser clicado. Você não tem ninguém vindo atrás de você. Então você tem que ir atrás das pessoas. Se hoje eu não sou ninguém, há 8 anos atrás era menos ainda. Então eu vou te mostrar como que eu consegui os meus primeiros 5 clientes quando eu comecei no mercado, tentando vender serviço de tráfego pago e criação de sites. Hoje em dia, né, as pessoas chamam de tráfego pago, mas 8 anos atrás não existia Sobral, não existia gestor de tráfego. Esse nome não era uma coisa que estava no mercado. Então a gente tinha que se virar para fazer o cliente entender o que a gente estava oferecendo. E muita gente mesmo, não acreditava na nossa solução. Mas aqueles que acreditavam, hoje em dia, estão nadando em dinheiro. O meu cliente 1, meu cliente 2, meu cliente 3 estão comigo até hoje. E o motivo disso, deles não terem cancelado comigo em 8 anos, é principalmente pelo jeito que eu vendi para eles lá no começo. Agora, beleza, você não está no zero. Você já conseguiu vender os seus primeiros 5 clientes, 10 clientes, mas você está preso e não consegue escalar, crescer ainda mais. Não consegue alcançar 100, 200, 500 vendas. Depois de 8 anos, a gente tem mais de 500 vendas registradas aqui na minha empresa e eu não tenho dúvida que é só questão de tempo para a gente chegar nas 1.000 vendas, 2.000, quem sabe até mais. Porque o método que a gente vende é escalável e é fácil da gente replicar, até em outros segmentos. E eu vou te guiar hoje mostrando no meu aprendizado de verdade como que você vai vender do zero e como que você vai chegar nas suas 500, 1.000 vendas. Primeiro, antes de tudo, já falei sobre isso, você precisa ter um modelo de negócio que resolve problemas. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, acho que fica aqui na verdade, né? Eu vou botar o card para você poder assistir. Então, para mim, o jeito mais seguro de você ter uma profissão, ter estabilidade, ou sei lá, saber que sempre vai ter um pedacinho para você no mercado, é você estar resolvendo um problema atual. Um problema que o mercado precisa na atualidade e, de preferência, usando tecnologia para resolver isso. Como eu saí do zero e eu fiz as minhas primeiras 5 vendas. Olhando para trás, eu vejo que é muito importante você ter um sócio, um parceiro, alguém para dividir os chapéus com você. Se você não tiver isso, você já de cara vai ter que se colocar em múltiplas funções para conseguir ser vendedor e executor do seu serviço ao mesmo tempo. Como você vai se vender para resolver o problema de alguém, é muito importante você ter mapeado qual é o problema que você quer resolver e saber exatamente por que a sua solução vai ser melhor do que outras soluções que tem no mercado. Então, por exemplo, quando eu comecei a vender site, eu falava que não fazia site no Wix, eu não fazia no WordPress, eu fazia um site no código puro, porque desse jeito a gente conseguia ter muito mais controle e muito mais qualidade do resultado da página também, velocidade de carregamento, responsividade, que naquela época essas plataformas penavam muito para fazer bem feito e ficava muito pesado. O site ficava inviável para um tráfego pago, por exemplo. E a minha solução não era vender site. Por mais que era isso que eu estivesse vendendo, o problema que eu resolvi ali no final é o cliente batendo na porta dele. É o número de consultas que ele faz, é o faturamento da clínica crescendo mês após mês, porque ele tem um site que vai conversar com o tráfego, que vai otimizar campanhas e que vai trazer mais resultado. Então, quando eu olhava para o problema que eu estava resolvendo, não era só um cara que não tinha site que ia comprar, mas qualquer pessoa que tivesse interessado em aumentar o número de vendas, o número de consultas que ele fazia na clínica dele. Então,
foco no problema. Isso é muito importante, sério. Se eu fosse fazer um vídeo curto aqui de 8 minutos, eu ia falar só isso. Para você ter muita clareza do problema que você resolve daquele público. E aqui vamos ser sinceros, não tem como você resolver 30 problemas de uma vez. Escolhe um problema de um público. Deixa mais simples, porque aí vai ser mais fácil de você conseguir seu primeiro cliente. Se você atirar para todo lado, você não vai acertar ninguém. Agora que você tem o seu problema definido, né, a gente vai para o campo de batalha. Eu vou te mostrar aqui na minha tela, porque vai ser mais fácil aí da gente desenhar. E esse problema, ele é de um público, claramente, né? E dentro desse público existe uma persona específica que vai comprar de você. A gente chama de buyer persona. Vamos chamar de persona mesmo. Então, como que eu vou definir essa minha primeira buyer persona, né? Eu recomendo você buscar alguma coisa que você tenha afinidade. Por exemplo, eu comecei a ir para a clínica porque eu já conhecia um cara que era veterinário, que tinha uma clínica veterinária, eu gostava de cachorro, a gente trocava muita ideia sobre isso. A gente definiu ir, por exemplo, para esse nicho. A gente começou a focar em donos de clínicas veterinárias. E ele tinha um problema muito latente que a gente conversava muito sobre, de aumentar o número de pacientes. Ele investia e a clínica não crescia, o volume de atendimento dele era sempre o mesmo. Mas eu não vou trazer meu exemplo, vou trazer um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu vou atacar um outro problema aqui, que seria aumentar o número de deliveries em um restaurante. E a minha buyer persona, eu vou definir a partir disso. Então, eu quero atingir restaurantes que, para pagar o meu serviço, eles não podem estar ali no começo, né? Não pode estar faturando 5, 10 mil, já tem que ter um faturamento legal, uns 40, 50 mil reais, né? Então, restaurantes que faturam 30k a mais, por exemplo. Eu tenho que ter claro aqui que são restaurantes também que fazem delivery, né? Então, se um restaurante não faz delivery, ou se ele não quer fazer delivery, né? Ele não é o meu cliente. Então, com isso, eu já consegui definir aqui a minha buyer persona através do problema que a gente quer resolver para ele. Então, inúmeras formas que a gente pode fazer isso. Eu posso resolver isso sendo um especialista no iFood, melhorar ali o posicionamento do iFood dele, posso fazer um próprio aplicativo de delivery e fazer todo um funil de marketing para esse restaurante. Enfim, a forma que eu vou fazer ele aumentar esse resultado, tanto faz. O importante para o dono desse restaurante é que esse resultado dele aumente, que ele tenha mais delivery e que o problema dele acabe sendo resolvido. É isso que a gente quer chegar. Então, para vender, isso é muito importante. Você não vai falar como você faz. Você não vai falar especificamente o processo de entregar aquele resultado para o seu cliente. Ainda mais numa primeira chamada. Você vai falar o que você resolve. Por quê? Desse jeito você vai simplificar ao máximo a sua comunicação. E para vender, principalmente para os 5 primeiros clientes, você vai ter que ser muito direto na sua comunicação, porque o empresário, a pessoa que está ali no dia a dia dela, ela não tem tempo para conhecer sobre o processo, sobre tudo que você vai fazer para entregar aquele resultado. Ela só quer o resultado, ela só quer o problema resolvido. Então, quando você vai vender, a gente tem que pensar sempre nisso daqui. Isso daqui o pessoal chama de Golden Circle, né? Golden Circle. Você pode pesquisar mais sobre isso aí no YouTube, no Google, enfim. Mas quando você vai fazer uma venda, você não pode fazer o caminho de fora para dentro do Golden Circle. Porque esse caminho é o caminho óbvio, é o caminho que todos os vendedores fazem e você não vai conseguir se destacar e nem vai conseguir se conectar com a pessoa que está do outro lado querendo resolver um problema. A gente tem que fazer o caminho de dentro para fora. Então, vamos supor, eu estou fazendo uma ligação para tentar vender para alguém alguma coisa. E eu viro e falo: olá, eu sou o Matheus, eu faço gestão de tráfegos para clínicas. Eu crio um site que é feito no código, eu não uso o Wix, não uso o WordPress para a gente ter melhor resultado. E a pessoa desligou, né? Ela não vai querer falar com você, ela tá nem aí. Você vai começar a falar um monte de coisa. E se você precisa falar sobre todo o processo que você faz para levar o resultado para a pessoa, ela não vai te escutar. E se você for falar todo o processo que você precisa fazer para falar com uma pessoa, você precisa de 30 minutos, 1 hora, às vezes 2 horas. Não tem como você fazer isso numa ligação rápida. Isso é muito importante, porque para vender para os seus primeiros clientes, você vai precisar ligar muito. Você vai falar com centenas de pessoas até você conseguir encontrar o primeiro cliente que vai topar realmente fechar com você, tá? Então, por isso que você tem que saber disso daqui. Você precisa deixar a sua solução o mais fácil, o mais palpável possível, para que o seu público, na hora que entrar no ouvido dele, eles vão entender. Perfeito, é isso que ele faz, né? Então, eu não vou começar com um what, eu não vou começar falando o que eu faço, eu vou começar com um I. Então, como que ficaria uma ligação nisso? Olá, eu sou o Matheus, tudo bem? E aí, doutor? Eu estou ligando para clínicas que querem aumentar o número de pacientes. Isso é um problema para você? Porque desse jeito eu vou estar falando com ele diretamente sobre o motivo que eu estou ligando. E é clínica que quer aumentar o número de atendimentos, quer ter mais paciente.
Se você não quer ter mais pacientes, se isso não é um objetivo para aquela pessoa, ela simplesmente não vai querer falar comigo. Ou se ela realmente está com a corda no pescoço, não pode investir em nada, enfim, ela não vai ficar gastando o meu tempo, eu não vou perder tempo com aquela pessoa, porque ela rapidinho já vai falar ou não. Agora, com isso definido, a gente vai efetivamente pro processo que você vai fazer para conseguir vender os primeiros 5 clientes. Então vamos lá, eu não sei outro jeito de vender a não ser pegar o telefone e ligar para o máximo de pessoas possível que você conseguir naquele dia. Esse é o único jeito que eu sei vender, principalmente do zero. Quando você não tem marketing, não tem lead, não tem Instagram, não tem dinheiro para fazer tráfego pago. Um chip custa R$15, você tem ligação ilimitada, então é um custo muito baixo, né? É só você economizar em alguma coisa que você consegue fazer isso. E se você fizer 100 ligações, você vai conseguir pelo menos um interessado. No mínimo um interessado. Se você seguir isso que eu te falei, se você tiver o seu Golden Circle na ponta da língua, o problema que você resolve fácil ali para falar para a pessoa, você nas primeiras 10, 15 ligações não vai mandar bem. Vai gaguejar, vai ser uma merda, você vai ficar com vergonha, vai dar um frio na barriga do caralho, você vai ficar, nossa, o que eu tô fazendo, né? Mas se você continuar e vencer essa barreira do frio na barriga, meter o louco mesmo, pensar tipo, velho, ninguém me conhece, depois que eu desligar esse telefone, ninguém vai saber quem eu sou, né? Você vai conseguir desenvolver e vai melhorando. Você vai ter certeza que vai encaixando o discurso. E você vai conseguindo testar também. Você vai falando uma coisa e a pessoa te escuta mais. A outra coisa que você falou, as pessoas já desligaram. Então, com o tempo, você vai pegando a malícia, o jeito daquele público, daquela persona que a gente quer alcançar. Por isso que é importante isso tudo que eu falei antes. Porque se você não sabe a pessoa e você não sabe o problema que você quer resolver, aí sim, na hora de ligar, você vai ficar perdidinho. Você não vai ter ideia do que falar para aquela pessoa e, enfim, vai ser um fiasco. Você não vai ver nenhuma evolução. Agora, se você repete o público, se você repete o problema, se você repete o discurso, até ver o que está encaixando, você vai começando a ter evolução. Você vai começando a ver que o seu tempo não está sendo gasto à toa e vão ter muitos dias que você vai trabalhar o dia inteiro, passar horas, 8, 7, 9, 10, 15, o tanto tempo que você conseguir ligando e você não vai vender. A forma que você está se posicionando, né? Então, tentar evoluir essa forma que você está se posicionando. Mas se principalmente você não levar isso pro pessoal, né? Porque eu vejo muito vendedor que desiste porque ele simplesmente se sente negado, se sente rejeitado. Ele sente que aquele não que o cliente está falando é para ele. Se você não leva isso pro pessoal, né? Não leva aquela rejeição pro pessoal, você não vai ficar travado para a próxima. Se o primeiro não já te deixar borocochô, se você já ficar bolado achando que não vai dar certo, eu fiquei uma semana aqui ligando e não vendi nada, cara, não é assim. Você vai precisar de um mês. Eu demorei 3 meses para fazer a minha primeira venda. Depois de 3 meses ficou mais fácil. E aí depois vendeu o segundo, terceiro, quarto, quinto, foi só questão de tempo. Então não tem como ser mais simples, mais direto que isso. Faz o seguinte, pega um dia da semana, nesse dia você vai pesquisar 100 pessoas, né? 100 empresas, 100 possíveis clientes que você julga serem a sua buyer persona que acredita que possa ter o problema. Não demora, tá? Tem que ser rápido, porque quanto mais você tiver, melhor, mais munição você vai ter ao longo da semana. A partir daí, né, nos outros dias da semana, você vai ligar para essas pessoas. Eu recomendo sexta-feira ser o dia que você vai prospectar, porque sexta-feira às vezes é difícil vender. E aí você começa a ligar de segunda, terça, quarta e quinta. Semana seguinte, segunda-feira, pega o telefone cedinho, 8 da manhã e começa. Você vai das 8 da manhã às 8 da noite ligando. Se você ligar para 100, 200, 300 pessoas na semana, falando exatamente esse script que eu te falei, né? Olha, eu quero resolver o seu problema, com certeza você vai ter muitos sims e a partir desses sims você vai conseguindo desenvolver um pouquinho mais a conversa. Então, nesse primeiro momento, você tem que entender se a pessoa ela é consciente realmente daquele problema. Se ela quer realmente resolver aquele problema é outra questão, mas primeiro se ela tem consciência. Vender, né, são 4 passos simples. Primeiro, você identifica se na situação da pessoa ele tem aquele problema mesmo. Se não tiver, pula fora, desliga o telefone você. Com isso você vai investigando o problema, até que a pessoa tome consciência de que ela precisa resolver isso. E a gente faz isso a partir da implicação. Então beleza, a pessoa falou que sim no telefone, que ela quer resolver aquele problema. E aí, o que eu faço? Aí entra 2 literaturas essenciais que eu acredito inclusive que foi o que o Primo Rico usou como referência para fazer o vídeo dele. O primeiro livro é o Spin Selling, esse livro é muito bom, ele vai falar justamente como você deve conduzir essa ligação de vendas.
Ele fala muito sobre grandes vendas, enfim, mas você pode aplicar isso em qualquer contexto. E o segundo livro é do Mark Roberge, chama The Sales Acceleration Formula, Using Data from não sei o que. Esse livro é muito bom porque ele te mostra como aplicar várias coisas, várias práticas de engenharia, de análise de dados, para você poder melhorar o seu processo de vendas de um jeito simples, né? Não é nenhuma matemática mirabulosa, é uma coisa simples, mas é uma chavezinha que quando você começar a perceber, você vai ver que vai fazer total diferença. Aplicando Spin Selling, você vai saber como conduzir essa reunião, como você vai fazer com que a chamada de vendas tenha a maior taxa de conversão possível. E o segundo mostra como que você vai transformar esse processo de vendas que um vendedor que você sabe fazer em um processo que centenas de vendedores podem fazer. Que você vai replicar isso em talentos e treinar outras pessoas para vender o seu produto, o seu serviço. E isso sim é escala de vendas. Porque aí não precisa depender de você. O primeiro player vai ser você. Mas para chegar nas 500, nas 1000 vendas, não é você. Para você vender esses primeiros 5 clientes, o que vai importar mais é a oferta. Você tem que ter uma oferta que vai se destacar de outras no mercado. Você tem que entender como são os seus primeiros clientes. A pessoa que vai te contratar, que está contratando você, ela tem um risco enorme. Você não tem nenhum conhecimento, nenhuma prova social que vai falar isso vai dar certo. Vai depender realmente só dele te confiar e do seu trabalho ter êxito, né? Funcionar. Então o que eu fiz para mim foi o seguinte, como meu serviço era mensal, né? Enquanto eu estou rodando, está funcionando, se eu pausar, ele para de funcionar, eu oferecia um mês gratuito. A gente acompanha esse mês, vê se melhora. Eu não vou prometer uma virada surpreendente também, né? Não vou falar que o primeiro mês vai dobrar o faturamento dele, mas vai dar um gostinho para ele ver como funciona. E que a partir do segundo, terceiro, quarto mês, ele tem que entrar com investimento pagando a minha mão de obra. Naturalmente, nos primeiros clientes eu também vou cobrar um valor abaixo do valor de mercado, né? Abaixo da média, porque também tem a questão da pessoa estar iniciando e começando agora, né? Realmente o primeiro passo dela, enfim. Para mim não faz sentido você entrar e seu primeiro cliente já querer cobrar acima do valor de mercado. E desses 5 clientes, pode ser que alguns deles você vai trabalhar de graça. Você vai fazer um mês de graça e ele vai pular fora depois. Aconteceu comigo, né? Eu estou trazendo realmente a minha realidade aqui, o que eu fiz e que, enfim, acabou dando certo. Só que os que deram certo, né? Desse 1, 2, 3 clientes que entrou e que teve resultado, a gente transforma eles no nosso caso de sucesso. E cobrar menos dele é até estratégia para poder pedir feedback, poder pedir prova social para essas pessoas, que vai facilitar muito você fazer as próximas vendas daí. E aí, quando entra essas primeiras vendas, aí a gente vem para o segundo processo, que é o amadurecimento dessas vendas. É onde eu vou começar a contratar vendedor, colocar pessoas novas aqui dentro também, ensinar o que eu aprendi que funciona, que vende, e esse é o momento em que a sua empresa começa a ganhar corpo, ganhar escalabilidade. Você vai ter que colocar pessoas que vão te ajudar a fazer esse trabalho, né? E, enfim, crescer ainda mais. E o esforço que a gente vai ter para vender esses 5 primeiros é muito grande. É que nem eu falei, eu demorei 3 meses para vender o primeiro, depois mais um mês para vender os próximos 2, depois mais um mês. Eu demorei quase um ano para ter os 5 primeiros clientes da minha agência. Depois que a gente tem esses 5 primeiros clientes, tudo fica mais fácil, vai crescendo em PG. Cada cliente pode indicar, a gente já tem um fator boca a boca, mas principalmente a gente vai ter prova social para fazer o que eu vou te mostrar aqui na tela agora, né? Que seria a fase 2. A gente acabou de passar pela fase 1, né, que é uma fase de vendas, né, que a gente está criando os nossos primeiros resultados e criando, né, uma primeira autoridade, casos de sucesso. E agora a gente vai para a fase 2. Na fase 2, né, a gente vai sair do que o pessoal chama de outbound, que eu vou ficar ligando para eles e a gente vai começar a investir no inbound, enquanto eu estou fazendo outbound. Né? Eu não preciso parar um para fazer o outro. Então, enquanto eu vou ali ligando também, batendo o telefone da mesma forma, a gente começa a fazer conteúdos estratégicos aqui, que pode ser Instagram, né? Pode ser hoje em dia também TikTok, dependendo do seu mercado. Pode ser que também o Google, né? ou o próprio YouTube, né? Que a gente está vendo aqui. E o que eu indico fazer nessa fase 2 aqui, né? Em vez de ficar ligando, batendo o telefone de um em um, aqui a gente vai fazer gestão de tráfego para a gente, né? Tráfego pago para mim mesmo. Por quê? Eu já tenho aqui casos de sucesso que vieram dessa fase 1. Eu pego esses casos de sucesso, crio vídeos, como eu falei, cobra menos, continua
fazendo um valor abaixo da média de mercado para esses clientes, mas eles vão ser as suas provas sociais, né? A gente vai pegar esses clientes e criar vídeo e usar eles como referência, fazer gestão de tráfego para que a gente gere leads, né? Pessoas interessadas que vão preencher um formulário, ou então até mandar uma mensagem direto para o WhatsApp para falar com o vendedor, mas vão ser leads que vão estar interessados no nosso serviço, né? Isso já facilita bastante a coisa, porque aqui no Outbound a gente tem um trabalhão, muito trabalho mesmo, porque 95%, 92% vão ser pessoas que vão falar não, né? Foi o que eu falei, a gente tem que ter força de vontade, não tem como. Já aqui a gente parte do pressuposto que a pessoa tem o problema, então a pessoa que virou um lead aqui, que caiu na nossa malha da gestão de tráfego, ela vai estar um pouquinho mais interessada e isso facilita um pouquinho a vida também do vendedor. E nessa fase 2 também, no nosso processo comercial, a gente pode até colocar um segundo personagem, uma próxima pessoa que vai ajudar aí nessa venda, que seria o SDR, né, o pré-vendedor. Então, o SDR, ele vai fazer o trabalho de qualificar esse lead, porque pode ser uma pessoa que está mais perdida, não está tão qualificada assim, está procurando por outro problema, etc. Então, ter um SDR aqui vai economizar um pouquinho mais do seu tempo também e você vai ficar aqui como closer. Tá? E provavelmente também, né, como você vai ter já aqui 5 clientes, você não vai conseguir mais ficar rodando, fazendo tanta operação, cuidando desses clientes e vendendo. E o que eu indico? Que nesse momento da fase 2, você vá se colocando como closer, se posicionando mais na parte comercial do seu negócio. Porque uma empresa que não vende, ela não vai ter resultado. E é muito difícil, nesse momento, numa empresa dessa maturidade, você contratar um vendedor que vai vender tão bem quanto você. Você pode até treinar um SDR que vai fazer a qualificação, mas um vendedor, um closer, que vai saber de tudo que você faz, tudo que você oferece na sua empresa, enfim, não tem como. E é muito mais fácil você terceirizar o seu serviço, treinar alguém para fazer o serviço que você oferece para o cliente, do que treinar alguém para ser vendedor. Porque a pessoa que é vendedora, ou ela vai ter o seu próprio negócio, ou ela vai vender produtos muito mais caros, muito maiores para empresas muito maiores do que você. E ela vai ganhar comissões muito maiores. Então, até se você encontrar um bom vendedor que vai fazer esse closer, é muito fácil de você perder ele para o mercado também. Então, você como CEO, nessa fase 2, né, ainda é um momento de você se colocar dentro da operação como esse closer. Naturalmente, esse SDR pode se desenvolver e assumir esse posicionamento de closer e aí você consegue sair um pouquinho da operação, né? Ou você pode contratar um closer de mercado uma vez que a sua empresa já tiver 20, 30, 40, 100 clientes, né? Já tiver um caixa um pouquinho maior para colocar as coisas em ordem. Então, na fase 2, até você chegar num nível considerável de clientes, que você acha que, pô, tô satisfeito com o meu número de clientes aqui, eu não preciso vender para sobreviver, aí sim a gente coloca um closer e aí você vai para uma parte mais estratégica da sua empresa, mais tática, né? Você pode sair um pouquinho da operação. Então, assim, faz sentido isso tudo que eu falei? Eu não sei se o vídeo acabou ficando muito longo. Eu acabei planejando uma coisa, eu acho que eu fui desenvolvendo mais e mais e acabou ficando um pouquinho maior do que eu imaginava. Mas isso daqui foi tudo que aconteceu comigo. É literalmente o que eu fiz para vender do zero, sendo um Zé Ninguém, 5 clientes. Depois 5 clientes eu fui otimizando o meu processo e hoje em dia eu tenho mais de 500 clientes que eu já vendi. Tenho certeza que o caminho para a gente chegar em 1000 clientes é exatamente esse. A gente tem um processo comercial, a gente atrai leads através do tráfego pago para o nosso processo comercial. Eu estou treinando pessoas para fazer esse processo de vendas, fazer esse closer por mim. E eu vou poder me posicionar um pouco mais na parte de produto, estratégia, tática da minha empresa. Ainda é um momento de transição. Hoje em dia eu faço muita reunião de closer ainda, né? 90% do meu trabalho, a maior parte do meu dia eu estou falando com possíveis clientes, vendendo o meu produto, vendendo o meu serviço. E já fazem 8 anos que eu tô nessa. Não pretendo sair tão cedo porque o meu produto está mudando muito, né? As coisas estão mudando muito. Se eu tivesse treinado o vendedor para vender tráfego pago e site para mim, não ia ser suficiente, porque hoje em dia a gente já vende inteligência artificial, já vende um funil completo, bem mais estruturado, é uma venda bem mais cara também, o nosso ticket está bem maior do que o mercado, que é uma coisa que você vai poder fazer assim que você atingir a fase 2, aumentar o seu ticket e parar de vender um mês de teste gratuito. Então, com o tempo você vai amadurecendo, vai ganhando mais corpo e vai ficando mais fácil vender. Os primeiros 100 são muito, muito mais difíceis do que os próximos 1000. Isso é uma coisa que a gente tem vivido na nossa prática, a gente está vendo isso que é realidade. Foi muito difícil, foi um caminho muito longo para a gente chegar nos primeiros 100 clientes, mas depois dos 100 clientes para os próximos 500,
foi muito mais fácil. E agora dos 500 para os próximos 1000, tenho certeza que vai ser ainda mais fácil. Enfim, me conta aqui em que momento você tá, se tá na fase 1, tá na fase 2. Faz o vídeo chegar em mais pessoas também que, enfim, precisam aprender a vender. É a experiência de uma pessoa que saiu do zero, né, e que hoje vive de vendas. Até a próxima!